Olá, estamos começando o Saúde em Foco. Que bom ter você aqui comigo. Sabe qual é o tema do nosso programa de hoje? Transplante de córnea. Parece algo distante, né? Mas não é. Você sabia que pancada, acidente, na área da face e do rosto, além de doenças na visão, podem levar a um transplante de córnea? Por isso, hoje, eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Câmara, no Saúde em Foco, a oftalmologista a doutora Flávia Peterson Soares, que vai explicar pra gente como é esse procedimento, quem pode ser doador, quais as situações que levam a um transplante de córnea. Doutora Flávia, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante que é o transplante de córnea. Todo assunto que envolve a doação de órgão, né, é bastante importante a gente estar falando sobre eles para poder conscientizar a importância disso na nossa população. Que quando uma família ela perde um ente querido, dentro daquele sofrimento intenso que eles estão passando, eles têm a oportunidade de estar aliviando o sofrimento de tantas outras pessoas que estão aguardando um órgão. Então, com o ato de doar o órgão, você pode tanto estar salvando vidas, como no caso do nosso assunto aqui, está recuperando a visão de uma pessoa. E isso é de extrema importância para a gente. O transplante de córnea, ele é um dos mais praticados no Brasil, no mundo? Como é que é a situação hoje? Sim, o transplante de córnea ele é o transplante mais realizado no mundo. Um dos motivos disso acontecer é que a córnea, a gente vai mostrar mais à frente, é um tecido avascular. Então, não precisa ter compatibilidade, né? Então, desde que um paciente, né, alguém que veio a falecer, esteja apto a ser doador, aquela córnea, ela vai imediatamente para o outro paciente que esteja aguardando o tecido, né, o transplante, a cirurgia do transplante. Então, como não tem essa compatibilidade, então, e uma pessoa pode doar 2 córneas, então é realmente um dos transplantes mais realizados. Aí ela doando 2 pode ir para 2 receptores, 2 pessoas que precisam. Exatamente. Ah, sim. Então vamos começar falando o que é a córnea. A gente tem aqui uma imagem, a gente pode ver na tela, né, doutora? Aonde é a córnea no olho? Essa imagem aqui é a foto de um olho cortado ao meio, né? Então, a córnea é a primeira interface que tem no olho. Então, se a gente for comparar um olho com um relógio, a córnea ela seria como se fosse o vidro do relógio. Então, nessa imagem aqui, ela se encontra aqui na frente do globo ocular, né? Então, quando a gente enxerga e a imagem chega aos nossos olhos, a primeira interface que ela encontra é a da córnea. Então, a imagem tem que passar pela córnea, que tem que estar transparente, passar pelo cristalino, ela vai entrar pela pupila, que é essa bolinha preta que tem no meio do olho, vai passar pelo cristalino, que é uma lente que tem aqui dentro, e aí vai chegar na retina. Na retina, essa imagem é captada e é levada através do nervo óptico para o lobo occipital, que fica atrás da nossa cabeça, que é onde nós enxergamos de fato, né? Então, o olho, ele capta a imagem. Então, para essa imagem entrar perfeitamente dentro do olho, todas essas estruturas aqui têm que estar transparentes, inclusive a córnea, que é o primeiro tecido que fica aqui na frente do olho. Então, é esse aqui mais clarinho, o transparente aqui na imagem. Exatamente. Quer dizer, está na linha de frente. Exatamente. A primeira coisa, a córnea. Sim. E aí, uma córnea, quando ela não está sadia, quais situações que levam uma córnea a não ficar sadia? Então, o que vai atrapalhar essa entrada da imagem na córnea pode ser tanto o seu formato, né? Então, a córnea, ela é um tecido asférico e que tem uma curvatura considerada ideal. Então, quando essa curvatura ela está maior do que deveria, existe uma doença chamada ceratocônia, como se fosse uma deformidade da córnea, né? Então, a imagem, quando passa por essa córnea, que tem uma curvatura muito alta, ela sofre distorções. A imagem fica distorcida, a pessoa enxerga distorcida? Fica distorcida, sim. Ela perde tanto em quantidade quanto em qualidade de visão. Eu vi uma analogia do relógio, né? O vidro do relógio, quando ele está riscado, embaçado, seria uma córnea não sadia.
Aí são outras causas, então existem as cicatrizes corneanas, os leucomas, que são a diminuição da transparência da córnea. Então vamos supor, um paciente teve uma infecção, por exemplo, e aí então nessa infecção, a córnea, para ser transparente, ela tem os tecidos muito bem estruturados ali. Então, se o paciente tem uma infecção, entra célula inflamatória e aí então diminui a transparência da córnea, causando opacidade. E aí atrapalha a entrada da imagem dentro dos olhos. Dos olhos. Essa imagem, né? Essa aqui é uma imagem da córnea, né? Sadia? Então, a parte colorida aqui é a íris. Aqui essa parte pretinha é a pupila. E a córnea, ela é transparente, mas aqui tem um reflexo muito bom que a gente consegue visualizar ela. Sim, muito bem nessa foto aqui. Sim. Mas aqui é uma córnea sadia. Sadia. Essa aqui, quando eu estava falando da curvatura da córnea, então a córnea ela é curva, né? Então o ceratocone, como o próprio nome diz, é cerato de córnea e cone de cone. Ela assume como se fosse um formato cônico, ela tem um aumento da curvatura. Essa córnea aqui, ela já mostra um pouquinho de aumento da curvatura. Essa aqui é de uma pessoa que tem ceratocone. Ah, então é que é uma doença que acomete a visão. Sim. Acomete a visão. Agora, essa próxima imagem... Essa próxima imagem também é de um ceratocone, porém é de um paciente que teve, além do ceratocone, ele teve o que a gente chama de hidrópsia. Ocorre um edema no ceratocone. Então a gente observa que a córnea já perdeu a transparência dela aqui, né? Ela tem um edema aqui. Observa que fica uma imagem meio acinzentada aqui na frente. Sim. E isso aqui atrapalha bastante a visão do paciente. E o ceratocone, ela comete pessoas de todas as idades? Quais são os fatores de risco para essa doença? O ceratocone é uma doença genética. Né? E aí, a pessoa nasce com ela? Na verdade, ela vai desenvolver o ceratocone no início da adolescência. Então, pessoas jovens, então? Jovem. Então, quando tem o pico ali do início da adolescência, a gente tem um aumento no nível de um hormônio do crescimento e que predispõe ao aparecimento do ceratocone se ela tem um histórico familiar, né? A grande maioria dos pacientes com ceratocone tem histórico familiar, tem alguns que não têm, né? Um outro fato bastante importante de relevância a falar é que o ato de coçar os olhos, para quem tem uma córnea com uma genética um pouquinho mais frágil, faz com que esse ceratocone se agrave e aumente. Então é muito importante a gente estar observando crianças que têm alergia ocular, né, para poder estar cuidando desde cedo para não coçar os olhos, né? Principalmente na adolescência e quando tem o ceratocone. Quando tem o ceratocone. É porque a gente imagina, o olho é uma estrutura extremamente delicada e está aqui de frente, né, na linha de frente do nosso corpo. Então, qualquer coisa que entrar, sujeira, poeira, um trauma, né, mesmo coçando, isso tudo pode danificar. E a córnea é a linha de frente? Aí pode, normalmente com pequenos traumas, né? Então, assim, quando entra uma poeira, é algo que se resolve facilmente. Mas existem casos de alergias, assim, bem graves, oculares, que começam na infância, né? E aí o ato de coçar muito intensamente o olho pode prejudicar a córnea, né? Então, é importante a atenção dos pais nesse notar que os filhos, as crianças estão com esse hábito. Sim. Não achar que é normal. Não, não é. Uma coceirinha quando está com sono, ou se cai uma poeira no olho, isso é bastante normal. Mas tá coçando muito, né? Aquela alergia, assim, não é só o ato de coçar, né? Vai coçar, vai ter incômodo com a claridade, que é a fotofobia, lacrimejamento. Então, sai na rua, tende a fechar os olhos ou pede um óculos de sol, porque tem bastante incômodo, são alergias bem graves. Se a pessoa não sabe se tem essa genética, essa herança genética, ela tem que ficar atenta. Mesmo quem não tem, né? Mesmo quem não tenha. Mesmo quem não tem. Tem que ficar atenta. Mas o ceratocone, ele eu acredito que até esteja diminuindo. Assim, mais antigamente, em torno de 20% dos pacientes com ceratocone precisariam de um transplante de córnea. Mas hoje já tem bastante tratamentos e os acompanhamentos, os exames que são feitos, né? E o que se pode fazer para impedir o aparecimento, não o aparecimento, a evolução do ceratocone, até chegar ao ponto de precisar de transplante. De um transplante. Sim. E existe alguma outra intervenção para o ceratocone que não seja o transplante?
crosslink, Sim, tem algumas coisas assim também, né? Então, a primeira coisa é controlar a alergia ocular. Essa é a primeira coisa que se faz num paciente com ceratocone que chega no seu consultório. A segunda coisa é observar se esse ceratocone, se ele está evoluindo ou não. Então, às vezes chega um paciente, vamos supor, de 13 anos, onde o acompanhamento é feito a cada 3, 4 meses, dependendo, né, do caso. E aí, observa-se que esse ceratocone não está evoluindo, ele mantém uma boa visão, o grau dele não muda tanto, então não precisa fazer nada. Mas a partir do momento que a gente observa que esse ceratocone, que a curvatura da córnea está aumentando, aí então é indicado o crosslinking, né? Sim. E aí se a curvatura também está um pouco mais alta e atrapalhando a visão e o paciente tem alguma dificuldade em adaptar, por exemplo, a lente de contato, aí você pode fazer o anel, né, intraestromal. E aí o transplante fica com uma última alternativa. Última alternativa. Doutora, a gente olhando então esse olho, essa próxima imagem... Aqui já seria um outro motivo para ceratocone. Então, se a gente for falar as principais causas, né, seriam o ceratocone, que ocorre em adultos, vamos dizer, jovens, né, em jovem e adulto, e uma causa, tem duas causas principais que acometem pacientes mais idosos, né. Uma é uma doença genética também, que se chama distrofia de Fuchs, e a outra mais comum é a ceratopatia bolhosa, que é uma complicação depois de um procedimento de uma cirurgia de catarata, que pode ocorrer uma diminuição do número de células da última camada da córnea, e aí então essas células elas têm uma função de retirar líquido da córnea. Então, entre a córnea, que é o tecido transparente que nós estamos falando, e a íris, que é a parte colorida do olho, existe um espaço chamado câmara anterior. E aí, então, dentro da câmara anterior existe um líquido, e esse líquido ele entra na córnea, leva nutriente, e essas células que é da última camada da córnea, elas retiram esse líquido da córnea. Então, às vezes, numa cirurgia de catarata, por exemplo, pode ocorrer uma diminuição muito abrupta do número dessas células, ou em paciente que tem a distrofia de Fuchs, que é uma perda mais acelerada dessas células. E aí, então, se fica numa quantidade muito baixa, acaba que se acumula líquido dentro da córnea, que leva a um edema de córnea. Isso aqui é um edema de córnea. Então, ocorre a diminuição da transparência da córnea e o paciente tem dificuldade para enxergar. Opaco. Então, nessa situação, depois de uma cirurgia de catarata, que tem aí uma... É uma complicação que pode ocorrer. Que pode ocorrer. Quer dizer, tanto nos jovens como nos pacientes já com mais idade. E essa situação, doutora? Essa também é uma situação de um transplante de uma córnea com edema também, diminuição da transparência. É similar à foto anterior. É similar. Os processos inflamatórios se originam do que poderiam danificar a córnea? Bom, essa foto aí é a foto de uma úlcera de córnea. Úlcera de córnea? É uma infecção que dá na córnea. Então, seja após um trauma, se o paciente não cuidou e aí deu uma infecção ali, seja um mau usuário de lente de contato que não cuida adequadamente da sua lente de contato, né? Aí, então, pode ocorrer uma úlcera de córnea, que é uma infecção que dá na córnea. Muito importante você falar sobre essa coisa da lente de contato, né? Que muitas pessoas usam e a importância, né, de cuidar bem, higienizar, senão pode correr o risco de danificar, então, a córnea. Ah, pode. Então, assim, a lente de contato é importantíssimo estar seguindo as orientações corretamente, né, que a gente passa, para poder evitar a infecção de córnea, né? Porque a úlcera de córnea é uma das situações mais graves que tem no olho, né? Então, quando a úlcera ela responde bem ao tratamento clínico, não se precisa de um transplante. Mas quando existem úlceras que são refratárias ao tratamento clínico e não respondem muito bem. São resistentes, não respondem? Não. E aí, então, entra uma outra modalidade de transplante, porque a gente estava falando até então do transplante com finalidade ótica, para melhorar e restabelecer a visão. Existe esse outro motivo de transplante que a gente chama de terapêutico. Então, numa úlcera que está refratária, que não responde ao tratamento clínico, você tira aquele foco de infecção, né? E aí tira aquela córnea que está doente e se coloca um outro tecido sadio,
né, Sim. no local para poder tirar aquele foco de infecção e o paciente melhorar. Ah, sim. Essa outra foto também Também é de uma úlcera de uma córnea. úlcera É. de córnea. Aí esse seria um paciente adulto, né, que já usa lente. Não necessariamente está pode ser ligado à lente de não contato. necessariamente, né? Aí essa próxima. Aí um terceiro motivo de transplante é quando ocorre uma perfuração ocular. Então, mesmo uma úlcera que não responde bem ao tratamento, ela pode vir a perfurar, né? Assim como doenças inflamatórias ou doenças infecciosas, como herpes, por exemplo. Herpes, que atinge o olho. Atinge o olho. Então, o herpes ele se manifesta de diversas maneiras. E né? é o herpes que está aqui nos lábios? Sim. É o mesmo? É o mesmo. Então, às vezes ele pode aparecer no olho, na maioria dos casos se trata bem, mas às vezes ele evolui e pode evoluir, vamos dizer, não muito bem e ir para uma perfuração de córnea, né? Sim. E aí então se entra, a gente chama de transplante tectônico, que é um transplante para restabelecer a integridade do globo ocular, porque o olho não pode ficar perfurado. Então aqui a gente observa uma perfuração da córnea, né? Sim. Agora essa próxima já essa foto é a foto que seria o do transplante mesmo, né? Então, quando a gente corta aqui, tira o tecido que não está saudável e pega um outro tecido de quem está doando e se coloca aqui no lugar. Quer dizer, não existe córnea artificial, tem que ser de uma outra pessoa, um doador. De um doador. De um doador, né, doutora? E aqui é um centro cirúrgico, uma cirurgia. Doutora, e a cirurgia, dura quanto tempo? É uma cirurgia longa? Não, a cirurgia do transplante de córnea, ela dura em média 1 hora. Entre 1 hora e 1 hora e meia, mas em média 1 hora. E é uma cirurgia indolor, ela não dói nada para ser realizada e o pós-operatório também. A anestesia é local, geral? A anestesia, ela pode ser geral e ela pode ser local. São solicitados exames pré-operatórios, solicitado avaliação anestésica, né? Então, por exemplo, se o paciente faz uso de um anticoagulante, né? Então ele tem que suspender, tem que fazer avaliação com o cardiologista para ver a possibilidade de suspender o anticoagulante para poder ser feita a cirurgia, por exemplo, né? Pressão arterial tem que estar controlada, diabetes tem que estar controlada, né? No início você disse que a córnea, ela não é vascularizada, não tem sangue, né? Por isso que ela é transparente. Sim. Isso facilita? Por isso que... Isso facilita muito porque, comparado a outros órgãos, o índice de rejeição da córnea é muito baixo, né? Então, como ela é avascular, então a chance de sucesso da cirurgia, principalmente nos transplantes óticos, que tem como causa o ceratocone, esses edemas de córnea que ocorrem em pacientes mais idosos, às vezes em bebês também que precisam realizar a cirurgia. Então, o índice de rejeição é menor. Ah, certo. Por conta disso. Sim. Essa imagem já é um olho que passou pela cirurgia? Sim, essa imagem é um olho transplantado. A gente observa aqui, né? Essa linha branquinha que tem aqui circular é a junção de córnea com córnea. Então, aqui no centro está a córnea doada e aqui na periferia está a córnea receptora, a córnea do paciente que recebeu. Da pessoa mesmo. Sim. E aqui são as suturas. Quer dizer, dá ponto? São 16 pontos no mínimo. Então, podem ser realizados 16 pontos interrompidos, como esse aqui. Sim. Né? E se precisar que realize mais, pode ser dado. Ou é feita 8 suturas como essa aqui e uma que a gente chama de contínua. Contínua. A gente tem essa outra aqui também? Exatamente. Essa aqui já tem os pontinhos separados aqui e a gente observa esse desenho aqui que a gente chama de sutura contínua. Né? O que é importante falar do transplante é que o transplante ele tanto pode ser penetrante, que é quando se troca toda a córnea, as 5 camadas da córnea, né? E o transplante ele pode ser lamilar, que é onde se trocam parte da córnea. Então, tanto esse lamilar ele pode ser um lamilar anterior, onde se usa a parte anterior da córnea,
quanto posterior, onde se usa as últimas camadas da córnea. Doutora, e esse transplante dessa imagem, qual é? Essa é a foto de um transplante lamelar posterior, onde se trocou apenas a parte posterior da córnea, né? Então, ele é um transplante onde não tem a necessidade de se realizar todas aquelas suturas aqui, porque não abriu aqui, só abriu um pedacinho aqui mais aqui acima, se coloca a lamela posterior da córnea e aí então não precisa confeccionar todos aqueles pontos, né? Então esse transplante ele é indicado nos casos onde se tem um edema de córnea, seja pela ceratopatia bolhosa ou pela distrofia de Fuchs, quando a córnea ela incha, ela aumenta a sua espessura. Então é indicado esse transplante lamelar posterior. E esses pontos, eles são retirados depois ou eles permanecem como? Eles são retirados, aí vai variar um pouquinho de médico para médico, mas normalmente entre 3 e 6 meses se iniciam as retiradas da sutura. O fato dela ser avascular demora um pouquinho mais para se retirar as suturas, né, para poder cicatrizar bem ali entre os tecidos, né. E a recuperação visual do transplante, diferente da cirurgia de catarata, que é muito rápida, ela é um pouco lenta. É lenta? Demora quanto tempo? Ela é um pouquinho, porque essa córnea ela é colocada e ela vai se adaptando ali no olho do paciente, né? E tem todas essas suturas. Então, assim, não tem um tempo muito certo, né? Mas, normalmente, após o início da retirada das suturas, essa recuperação visual vai indo mais rápido, né? E a rejeição? É uma cirurgia que tem muita rejeição? Não, o índice de rejeição, pelo fato dela ser avascular, é muito baixo, né? E se todo paciente que faz transplante é orientado a se sentir diminuição da visão, olho vermelho, dor, lacrimejamento, a procurar um médico ou hospital em que fez o transplante, porque a rejeição, quando ela é tratada no início, ela é normalmente facilmente revertida. Dá né? para reverter esse quadro e não perder todo o transplante. Exatamente. E no caso de uma pessoa que perdeu um transplante, né, ela consegue fazer outro ou não? Aí essa cirurgia já não pode ser mais efetuada? Na verdade, um transplante não dura uma vida inteira. Então, ele tem um tempo de vida, o transplante. Então, vamos supor, uma pessoa de 70 anos que faz um transplante, provavelmente ele não vai precisar trocar. Mas um jovem de 20 anos que faz o transplante, ali em torno de 35, 40 anos, ele vai precisar trocar o transplante dele. Né? Então, um transplante de córnea, ele pode ser realizado mais vezes, sim. Pode ser realizado, sim. que é o tempo de vida útil desse órgão que foi transplantado. Sim. Doutora, agora a gente entrando na questão do doador, como que vocês buscam doadores? Como é que está o banco de olhos hoje no Brasil? Como é que está a situação? Bom, quando um paciente vem a falecer num hospital, então, se ele tem critérios para ser doador de órgão, a equipe de transplante é chamada, né? Então, vem o enfermeiro e conversa com a família. Aliás, antes de conversar com a família, ele vai avaliar o prontuário para ver se esse paciente tem capacidade de ser doador. Então, por exemplo, se ele veio a falecer por conta de um infarto, por exemplo, ele pode ser doador. Mas se ele veio a falecer por conta de alguma doença infecciosa, como por exemplo, uma sepse, que é uma infecção generalizada, ou hepatite, aí ele não pode ser doador. Então, uma vez que essa pessoa que faleceu, ela pode ser doadora, o enfermeiro vem e conversa com a família. A família autorizando o transplante, então o órgão é retirado e é levado para o banco de olhos. E lá ele vai ser preparado e essa córnea vai ser avaliada para ver se ela está em condições adequadas para entrar e ser doada para alguém, né? Então, essa córnea é avaliada a transparência, a quantidade de células, né, se está tudo bem com ela. Estando tudo bem, ela é ofertada para o paciente que está na fila de transplante, para o próximo paciente que está na fila. Uma coisa que eu acho importante a gente comentar é que a fila de transplantes ela é única, independente se o paciente é do Sistema Único de Saúde, se o paciente tem algum convênio médico ou se o paciente vai pagar particular essa cirurgia. Então, é uma fila para todo mundo.
E uma segunda coisa que eu acho importante comentar também é que no nosso país é proibido a comercialização de órgãos. Então não existe compra e venda de órgãos. Todas essas córneas que a gente está falando, assim como de todos os órgãos, elas são doadas. Sim, quer dizer, há concordância da família, antes até um aviso da pessoa que queira ser doador, e é muito importante isso, deixar avisado com os familiares, mas a decisão cabe aos familiares decidir fazer essa doação. E está melhorando isso ou ainda a gente continua com esse cenário de resistência das pessoas acreditarem que há um comércio por trás de tudo isso? Não existe nenhum comércio por trás de tudo isso. Mas, vamos dizer, se a gente pegar números de córneas doadas do Banco de Olhos aqui de Rio Preto, então, comparando o índice de 2018 com o índice de 2019, se eu não me engano, teve um aumento de em torno de 25%, né? Mas isso é um trabalho que é feito com toda a população e isso é para todos nós, né? Sim. A gente não sabe se vai precisar ou não. Se vai precisar ou não, porque como a doutora explicou já aqui no programa, várias situações podem levar a um transplante de córnea. Muitas vezes até a pessoa que enxerga muito bem, mas sofre algum trauma, alguma coisa e vem a precisar. O fato de você ter essa conscientização de que você vai estar ajudando ao próximo e é um ajudar de verdade, né? Então eu acho que vale a pena. Que vale a pena, né? Sim. A doação. A gente está chegando ao final do nosso programa, falamos de um assunto muito importante, porque passa pela compreensão, pela solidariedade do próximo em doar a córnea. Tem algo especial que você gostaria de deixar para a gente nesse programa, doutora, depois dessa conversa proveitosa? Obrigada. Eu gostaria de que as pessoas se conscientizassem, né, da importância de estar se doando o órgão, né? Que no meio de um sofrimento muito intenso, de se saber que você pode estar aliviando um outro sofrimento também muito intenso, isso é um gesto extremamente nobre, né? Então, se está doando o órgão, autorizar a doação do órgão, você estar salvando a vida de outras pessoas e ajudando outras pessoas a voltar a enxergar aqui, né? Então, isso é maravilhoso. Então, eu acho que isso é uma conscientização e uma educação para todos nós como população. Na sua experiência, né, na vida profissional, quando você tem contato com famílias que foram doadoras, qual é o sentimento que há nessas famílias? Apesar do sentimento de tristeza, né, de ter perdido o ente querido, existe um sentimento, vamos dizer, de alívio, né? É como se fosse um conforto de poder estar ajudando outras pessoas também. Sim. E uma córnea, ela tem... Qual que é o período que ela pode ser transplantada? É muito rápido ou não? Depois que um paciente venha a falecer, tem-se até 6 horas para retirar o tecido ali, né? O órgão. E aí, depois de retirado, esse tecido ele é preparado, ele é armazenado adequadamente e ele dura até 14 dias. 14 dias? Sim. Isso é um prazo... Isso é um prazo bastante vantajoso perto de outros órgãos, né? Que o transplante tem que ser feito quase que de imediato. E a alegria de quem está recebendo, acho que vocês devem presenciar isso. Sim, o índice de sucesso no transplante, né? Quando é um olho que o problema é principalmente ali na córnea, não tem outras condições associadas que possam vir a prejudicar o prognóstico, né? O índice de sucesso é bastante alto. É bastante alto. Sim. Uma área da medicina que a gente tem que se orgulhar, não é, doutora? Sim. Doutora Flávia, eu só agradeço muito a sua gentileza em vir bater esse papo com a gente, explicar o que é o transplante de córnea e passar todas as informações importantes para a gente. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, tá, Jaqueline? Obrigada. Bem, esse foi o Saúde em Foco de hoje. Nós falamos sobre transplante de córnea com a doutora Flávia, oftalmologista. Espero que você tenha gostado. Se você quiser assistir novamente este programa ou indicar para alguém, nós estamos no YouTube. É só procurar TV Câmara Rio Preto, a playlist Saúde em Foco. Tem vários temas bem bacanas para você assistir. Olha, muito obrigada por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!